Imagina estar completamente isolada, cercada por uma natureza selvagem que parece devorar tudo ao seu redor, sem sinais de vida humana, apenas o som das ondas. Assim foi como Ana, uma jovem que nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado, se encontrou em uma ilha remota após um ataque devastador. Na ilha, cada dia era uma luta entre o desejo de sobreviver e os instintos mais primitivos. Ana esperava o retorno de seu marido, um homem forte que sempre havia prometido protegê-la. No entanto, a guerra não respeita promessas. Os meses passaram, e ela teve que aprender a se virar sozinha. Com o tempo, o isolamento começou a afetar não apenas seu corpo, mas também sua mente. O silêncio da ilha era interrompido apenas pelo som do vento e das folhas, como se a própria natureza conspirasse contra ela. Foi então que Ricardo, o líder do esquadrão onde seu marido havia servido, apareceu. Ele trazia consigo um grupo de sobreviventes, homens endurecidos pela guerra, cada um com suas próprias cicatrizes e segredos. Ricardo não era como os outros. Sua presença era imponente, e seus olhos calculistas pareciam ver tudo. Para Ana, ele representava tanto um perigo quanto uma estranha forma de segurança. O isolamento, combinado com a fome e o medo, começou a gerar uma tensão palpável entre eles. A princípio, Ana resistiu. Ricardo era persuasivo, sua voz baixa e suas palavras cuidadosamente escolhidas começaram a penetrar as barreiras que ela havia construído. Ele a observava constantemente, e lentamente Ana começou a ceder a uma necessidade que ia além da simples sobrevivência. Era uma luta interna entre sua moralidade e o desejo de sentir algo que a tirasse da apatia e do medo constante. Enquanto isso, os outros homens da ilha não eram indiferentes à presença de Ana. Sua beleza, embora desgastada pelas duras condições, despertava algo nos olhos de cada um deles. A tensão no grupo crescia e pequenos conflitos começavam a surgir. Ricardo, ao perceber o perigo, tomou medidas. Ele sugeriu que Ana se vestisse de forma mais modesta, mas as roupas desgastadas pela vida na ilha pouco podiam esconder. Cada um de seus movimentos era observado e cada gesto alimentava os ânimos dos homens. Com a chegada de mais sobreviventes, a dinâmica mudou novamente. Homens que haviam enfrentado horrores inimagináveis na guerra agora competiam pelos poucos recursos disponíveis e, sobretudo, pela atenção de Ana. O verdadeiro ponto de virada ocorreu quando um avião inimigo caiu perto da ilha. Entre os destroços, encontraram armas. Com essas armas, os homens começaram a estabelecer uma hierarquia baseada no poder e na intimidação. Ana, agora no centro de tudo, tornou-se mais do que um símbolo de esperança ou desejo, tornou-se o prêmio final. Ricardo, determinado a manter o controle, fez todo o possível para protegê-la, mas o equilíbrio era frágil. As disputas entre os homens tornaram-se cada vez mais violentas, e Ana se viu presa em um ciclo de manipulação e jogos de poder. Em uma noite fatídica, um dos homens tentou se aproximar dela, incapaz de conter seus impulsos. Ricardo interveio de forma brutal, reafirmando seu domínio, mas ao fazê-lo criou inimigos ainda mais perigosos. Quando Luiz e Manuel, dois dos homens mais influentes do grupo, começaram a questionar a autoridade de Ricardo, a ilha mergulhou no caos. Os conflitos armados estouraram, e Ana percebeu que sua sobrevivência dependia de decisões difíceis. Diariamente, ela precisava equilibrar sua vulnerabilidade com sua astúcia, jogando um perigoso jogo de alianças e manipulações para se manter viva. Em meio a tanta violência e desejo, algo inesperado aconteceu. Chegaram à ilha folhetos que falavam sobre a rendição do Japão e o fim da guerra. No entanto, os homens, consumidos pela paranoia, acreditaram que era uma armadilha. Decidiram ignorar as mensagens e continuar vivendo como se o mundo exterior não existisse mais. O isolamento prolongado começou a transformar os homens, tanto física quanto mentalmente. Ana, agora uma sombra da mulher que um dia foi, teve que lutar não apenas contra as ameaças externas, mas também contra os demônios internos que começavam a emergir. Com o tempo, as armas, que antes simbolizavam poder, tornaram-se o centro de disputas ainda mais violentas. Quando Luiz matou Manuel em uma emboscada, o grupo desmoronou. Ana, que até então havia conseguido evitar os piores avanços, tornou-se o alvo principal. Em uma reviravolta inesperada, Ricardo foi encontrado morto, afogado no mar. Sem um líder, os homens caíram em um estado de anarquia total. Foi nesse momento que Ana percebeu que sua única chance de sobrevivência era fugir. Com a ajuda de um aliado inesperado, ela fugiu para a selva.
onde permaneceu escondido por semanas, sobrevivendo com o pouco que a natureza podia oferecer. Quando finalmente um barco passou perto da ilha, ela conseguiu chamar a atenção e foi resgatada. Seu relato surpreendeu os militares, que encontraram os homens restantes da ilha reduzidos a sombras do que um dia foram. A história de Ana é um sombrio lembrete de como o isolamento e o desespero podem transformar pessoas comuns em algo irreconhecível. A luta pela sobrevivência muitas vezes revela os lados mais sombrios da natureza humana. E se você deseja continuar descobrindo histórias tão impactantes quanto esta, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Cada nova história é um convite para explorar os limites do que significa ser humano.